Olá, pessoal! Hoje eu vou contar para vocês sobre o episódio Tanguisky, o famoso estudo de Tanguisky. Eu já tinha ouvido falar sobre ele, mas eu tinha ouvido falar muito pouco, muito por cima, e eu vou contar para vocês, mesmo quando eu li pela primeira vez, fui tendo várias visões diferentes sobre esse caso. Mas ele é um caso, em 1931, ele estava sendo bolado, né? Ele estava pegando financiamento, e só teve o final em 1972. Um estudo super longo sobre sífilis. O agente da infecção é uma bactéria. E a sífilis tem várias etapas. A primeira etapa dela é onde vão surgir doenças nos órgãos sexuais, femininos e masculinos. Depois podem surgir feridas pelo corpo, coceira. Às vezes não são nem feridas, mas vai surgir uma coceira pelo corpo. E aí ela vai entrar numa fase que vai parecer que o paciente não tem mais sintomas. Essa fase é descrita atualmente que ela vai durar, em média, de 2 a 10 anos. Mas, infelizmente, esse estudo vai demonstrar que essa fase latente também, ela pode durar mais, até 20, 30 anos, até que novos sintomas comecem a aparecer e eles já vão aparecer tarde demais, porque daí a infecção ela vai causar uma degeneração das grandes artérias cardíacas e do sistema nervoso em geral. Então, o paciente vai apresentar falência cardíaca, que vai comprometer bastante a sua qualidade de vida e vai levar à morte se não for tratado. E quando a sífilis ela afeta o sistema nervoso, ela pode causar uma gama enorme de sintomas, como cegueira, demência e até comprometer o tronco encefálico, levando a pessoa a parar de respirar e a parar de ter batimentos cardíacos. Então, é uma doença muito séria, livre, tomando seu percurso, se nenhum evento fatal atravessar ali a vida daquele paciente, ela vai causar a morte do seu paciente. Ok. A sífilis é uma doença horrorosa. Então, vamos aqui no nosso contexto histórico, de 1931. Começa a ser bolado esse estudo e é o ano onde os que começaram e ver como que a sífilis se comportava na comunidade negra. Os dados da época indicam que a sífilis estava se tornando um problema de saúde. Eles queriam mais estudar o que causava, qual era a causa da alta frequência de casos de sífilis que eles observavam em comunidades muito pobres. Bom, 1930, segregação racial, racismo, as comunidades negras eram extremamente pobres. Então, ele escolheu escolheu uma comunidade que é Malcolm, por exemplo, o índice de sífilis era de 35% na comunidade negra, né? Então, ele escolheu essa Malcolm County porque, basicamente, lá eles tinham um grande número, um grande número de população negra que trabalhavam na lavoura, já tinha um hospital, né, que era o Tuskegee Hospital, né, o Hospital de Tanksky, que então eles tinham uma estrutura, um hospital, e eles resolveram usar essa estrutura para fazer o estudo deles, que inicialmente era acompanhar por um ano, fazer testes nessa população negra, acompanhá-los e investigar as condições sociais. Então eles visitavam as casas das pessoas e descreviam que as casas deles não tinham cortinas. Claro, eles recebiam menos de $1 por mês. Eles eram predominantemente negros, eles eram carentes e tinham um alto índice de sífilis, o que nós chamaríamos hoje de uma população vulnerável. Mas eles não cometeram muitos erros, cometeram um erro grave aqui. Vocês vão ver que hoje em dia seria inconcebível, mas na época não parecia ser tão terrível assim, tá? Então, o primeiro trabalho deles era recrutar as pessoas. Tem um filme, porque esse filme ele é uma visão totalmente distorcida do caso. É um filme que vai trazer, na verdade, uma vilã como uma heroína, vai ter vai ter história de amor, vai trazer ela como uma heroína, e ela, na verdade, é uma vilã. Eu demorei para pegar, porque quando eu assisti o filme, no preparo desse material, né, li os artigos, li o que o pessoal comentava, e aí eu achava que ela era do bem. Então tem um filme que eu vou postar aqui, mas é para vocês não assistirem. Ou então assistam com um olhar super crítico, porque na verdade esse filme derrubaram um monte de açúcar e estão querendo criar uma imagem que não corresponde à verdade sobre a personagem principal desse filme. Então, esses pesquisadores, né, eles tinham alguns fundos que eles conseguiram e começaram esse estudo.
Basicamente, então, esse estudo, ele era o seguinte, a primeira parte, que era essencial para esse estudo, é que eles tinham que recrutar os pacientes dessa comunidade. Então, eles tinham que recrutar homens, né, eles decidiam trabalhar apenas com homens negros, e eles iam tirar a amostra de sangue deles, e iam estudar as condições socioeconômicas desses voluntários, né? Então eles iam dividir em 2 grupos. O grupo que depois eles, após os testes com sangue, eles iam colocar no grupo controle aqueles que não tinham sífilis, não eram portadores de sífilis, e aqueles que tinham sífilis. Foi super difícil recrutar. Eles trouxeram bastante dinheiro para o único hospital da população que não tinha acesso. Embora tivesse um hospital lá, não tinha pessoal, não tinha dinheiro, sabe como é que é, né, gente? Então não tinha nada. Então eles trouxeram, junto com o dinheiro do estudo, possibilitou que o hospital contratasse mais enfermeiros para trabalhar nesse estudo. Mas enquanto eles não estavam participando do estudo, eles atuavam como médicos e enfermeiros da comunidade. Inclusive, essa era a contrapartida, certo? Olha, nós estamos equipando, nós estamos expandindo aqui o hospital para vocês, nós estamos trazendo medicamentos aqui para os filhos de vocês e, pela primeira vez na vida, você conhece um pouco do sistema de saúde americano, vocês vão ter um acesso fácil a um serviço médico público de qualidade para você. Então, né, foi muito difícil convencer. A população achou que esquisito esses brancos trazendo dinheiro para cá para ajudar a gente, porque eles estão preocupados com a nossa saúde e a saúde dos nossos filhos. Tá bom, faz de conta que eu acredito nesse blá blá blá. Então foi assim um trabalho que envolveu as pessoas, os enfermeiros, né, até essa enfermeira, que vai dizer que teve uma grande dificuldade. Então eles tinham que ir na igreja, eles tinham que falar, olha, vocês vão participar desse estudo que vai identificar se vocês têm sífilis ou não, mas a gente está melhorando o hospital. E vocês ao virem para cá, para fazer as coletas ou para serem submetidos ao tratamento para sífilis, vocês, se a gente detectar que você está com algum outro problema de saúde, vocês vão ter prioridade. E também o hospital vai estar melhor equipado, tanto com pacientes como com pessoas, com recursos humanos. Então, se seu filho tiver problema, se sua mulher tiver problema, se seus pais tiverem problema, eles vêm aqui também. Se a gente puder atender, a gente vai atender. É uma coisa boa para a comunidade. Então, eles tentaram vender isso como uma coisa boa para a comunidade. Água mole, pedra dura, o pessoal está convencido. E uma outra coisa muito triste, gente, para vocês verem o nível socioeconômico dessas pessoas, também era oferecido um almoço, um jantar, uma refeição quentinha para eles, para participar. Isso pareceu bom bastante e até estimulou as pessoas a participarem. Eles foram conquistando a população para que eles participassem desse estudo. Então, como eu disse para vocês, eles faziam o teste, que era no dedo, de sangue. Primeira etapa do estudo foi detectar qual era a população que dali que tinha sífilis e qual não tinha sífilis. Grupo controle, grupo experimental. Um grande erro de concepção que as pessoas têm, que eu tinha também, eu já tinha ouvido falar desse estudo, eu já sabia desse estudo faz tempo, porque eu sou enxerida, né? Então eu já sabia disso. Eu acho que eu sabia disso desde a minha graduação, mas eu achava que eles não estavam recebendo tratamento nessa primeira fase. Mentira, eles estavam recebendo tratamento para essa primeira fase, sim. Por isso que eles não são tão vilões assim, tá? Qual que era o tratamento da época? Eram injeções de mercúrio e de um outro medicamento que seria mais ou menos arsênico e algumas pomadas que teriam efeito paliativo. Qualquer coisa para aquela comunidade que era tão pobre, gente, uma aspirina já era uma grande coisa se a pessoa estava sentindo dor. Então, eles recrutaram pessoas que estavam mais jovens, né, que eles acreditavam que estavam um pouco na fase mais inicial da doença, e eles queriam ver o desenrolar, o desenvolvimento, né, eles queriam ver o curso daquela doença durante um ano. A primeira pequena pedra de gelo que vai se formar nesse estudo, que depois vai virar uma bola de neve gigantesca, né, com o passar dos anos, é que eles não forneceram o esclarecimento, né, lógico, ninguém assinou ali nenhum termo de livre consentimento, né, mas eles não, porque isso não existia na época, né, em 1930
1932, quando começou o recrutamento das pessoas. A ideia, na época, a sífilis, só quando se tratava de sífilis na população negra, era chamada de sangue ruim. Então, grande 35% da população negra do Alabama tinha sangue ruim, portanto, isso acabava fomentando essa ideia racista, né? Sangue ruim. Não sou eu que estou dizendo, tá, gente? Eles que diziam isso. O grande problema ético surge quando eles... É inacreditável isso, gente, nos dias de hoje. Mas eles não fizeram força para esclarecer as pessoas, né? Então, eles não explicaram que, na verdade, não era sangue ruim. Eles tinham sífilis. E era para eles voltarem periodicamente para fazer o exame de sangue, para ver se o sangue ruim deles tinha melhorado. Então, não houve um momento, Paulo Freire, ali, dos médicos, que, olha, vamos tentar explicar para as pessoas, né, de uma forma que elas entendam, do que se trata essa sífilis. E explicar também o prognóstico dessa doença. Aliás, eles não disseram para as pessoas quem era o grupo controle, ou seja, quem tinha sífilis e quem não tinha sífilis. E eles deixaram por um ano as pessoas sem saber, né? Então, eles faziam com que as pessoas voltassem, porque elas iam receber uma refeição bem preparada e também elas iam fazer o teste para saber se o sangue ruim delas tinha ficado bom. Mas, então, esse erro que a gente tem, que eu tinha também, essa minha ignorância, porque muitos artigos trazem isso, já vi escrito em vários lugares isso, essa população ela foi tratada. Então, mas entenda que o tratamento da época ele era um tratamento que tinha uma certa eficácia, não era que a eficácia zero, né? Ele conseguia, assim, eliminar a bactéria do organismo das pessoas. Só que as injeções tinham que ser periódicas, né? Dos medicamentos que tinham disponível. Era um tratamento super longo, muito, 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 muito longo. Mas era um tratamento que, por exemplo, a população classe média e rica tinha. E tinha cura, era possível a cura, só que era um tratamento que durava anos, tá? Era um tratamento super a longo prazo. E esse estudo, ele foi programado para durar só um ano. Esse estudo, ele foi prorrogado um pouquinho mais. E aí o dinheiro acabou. Eles prorrogaram por mais um tempo, não foi só um ano. E eles publicaram, acho que 4 artigos. Então, o estudo acaba por falta de dinheiro, falta de recursos. Eles até tentaram obter recursos de outros lugares para fazer com que o tratamento fosse uma coisa efetiva, porque eles sabiam que um ano era muito pouco de tratamento, né? Mas eles não conseguiram, porque 1931, 1932, os Estados Unidos não estavam muito bem das pernas. Lembra de 1929, a quebra da bolsa? Aí foi uma tristeza, quando o estudo acabou, né, prematuramente, tiveram que demitir os médicos contratados. Eu não sei se é porque vai ter muita coisa pior vindo por aí, talvez seja por isso, mas eu passo um pouco de pano para eles, porque ao ler os 4 artigos, você fica com uma mensagem que, se fosse levada adiante, era uma mensagem boa, em que a cifra só era alta ali naquela comunidade, né, analisando as condições socioeconômicas, vendo as condições das pessoas, o tanto que elas trabalhavam, como era a casa delas, que elas recebiam muito pouco, que a sífilis ali estava ligado às condições socioeconômicas. E se você melhorasse as condições socioeconômicas, a educação, você ia ter os mesmos índices que você observava naquela população, uma população branca, que ia ter mais acesso à saúde, à informação. Eles trazem uma boa mensagem, né? Eles fizeram umas besteiras no meio do caminho, né? Eles agiram de uma forma que hoje a gente vê como super antiética. Mas não era um estudo racista, muito pelo contrário. A conclusão desses primeiros estudos era: olha, esse tal de sangue ruim, que é a sífilis, só é alta, não é porque eles têm mais facilidade, eles são promíscuos, eles são do mal e eles têm o sangue ruim. A sífilis é mais frequente aqui por causa das condições socioeconômicas, pelo baixo nível educacional. Se a gente melhorar isso, existe uma esperança. Então, a mensagem é super otimista. Então, esses primeiros estudos, eles são estudos com uma boa metodologia científica
E ele chegou, assim, a ser bem divulgado, bem aceito na comunidade científica, né? E também chamou a atenção de pessoas. Aí começa. Esses dois caras aí, eles trabalhavam para o governo americano, para a agência de saúde do governo americano. Tipo assim, Ministério da Saúde, SUS, alguma coisa assim. Esses dois pesquisadores resolvem pegar esse estudo, fazer umas adaptações e continuar esse estudo naquela mesma comunidade perto do hospital de Tanguisky. Você acha que eles vão pegar, usar todo o dinheirão grande que eles conseguiram arrecadar do governo americano, diretamente ali do governo americano, de órgãos centrais que corresponderiam mais ou menos ao Ministério da Saúde, ao SUS, para melhorar as condições socioeconômicas daquela comunidade perto do hospital? Não, não. Eles vão fazer um twist diabólico e vão fazer disso um estudo monstruoso. Um estudo racista e monstruoso. Queriam nesse estudo comprovar que os brancos eram diferentes dos negros. Que, segundo eles, iria atacar mais o coração deles, porque eles eram grandões, trabalhavam bastante, então eles acreditavam que o coração deles era maior e mais desenvolvido e era mais prone e suscetível à bactéria, né? E a hipótese nada científica deles era que em brancos a sífilis iria atacar mais o sistema nervoso central, porque o sistema nervoso central dessa população era mais desenvolvido. Não fui eu que disse. Eles diziam isso. Não nos artigos, mas nas entrevistas e nas entrelinhas você percebe que eles claramente acreditam nisso. Absurdo. E aí eles vão ter que convencer de novo, né, os médicos que trabalhavam em Tanguisky, né, eles vão ter que convencer de novo a reabertura desse estudo. E aí eles vêm com um maldito estudo, que na verdade os caras eram ruins pra caramba, a gente sabia nem ler, né, que eles falaram o seguinte, para convencer a participação de outros pesquisadores, que também acho que não precisava muito para ser convencidos, ali, e do médico que estava ali no hospital, que era negro também, que ele veio do norte, mas ele já fazia parte ali da comunidade, e os enfermeiros, eles falaram o seguinte, olha, houve um estudo muito bonito em Oslo, e lá em Oslo eles fizeram um estudo sobre um estudo parecido com o que a gente vai fazer ali em Tanguisky, onde nós vamos ver o desenvolvimento temporal ao longo dos anos da sífilis na população negra, né? E eles viram o desenvolvimento temporal da sífilis na população escandinava, branca, né? Então, a gente vai comparar. Só que tem um probleminha. O artigo escandinavo, ele chama assim, desenvolvimento temporal da sífilis em pacientes não tratados. Então, a gente não vai poder tratar os pacientes, tá bom? Porque a gente quer fazer um espelho. Sacaram? Todo mundo sacou. E as pessoas sacaram. E as pessoas falaram, ok, vamos em frente. Imagino que as pessoas estavam medindo ali que era muito dinheiro. Imagino que as pessoas mais ligadas, né, ao hospital ali, à comunidade, aos enfermeiros que já trabalhavam, o médico que trabalhava ali, e devem ter ponderado, colocado na balança, que o estudo iria trazer mais recursos ali para o hospital. Mas era tão aberrante, né, gente? E eles não leram o artigo, porque se eles lessem o artigo, eles iriam ver que, na verdade, quando em 1890, né, quando o arsênico foi descoberto como um tratamento para sífilis, no final, na segunda parte desse estudo, que é chamado Estudo de Oslo, que seria o espelho para esse estudo, os pacientes receberam tratamento sim. Então, eles fizeram um estudo retrospectivo daqueles que receberam arsênico e não receberam arsênico. Então, de novo, os caras não leram o artigo. Pelo menos se leram, não compreenderam. Então, eles foram adiante lá com a sua tese racista e nisso vocês vão ver o que vai acontecer. A história paralela a que a gente vê só nos artigos, que a princípio o médico, o funcionário lá do hospital
de Tanguy, ele achou esse estudo muito esquisito, né? Ele não gostou muito, ele achou que, como assim os pacientes não vão receber tratamento, né? Tem um viés aí bem racista por trás disso. Mas aí ele foi rapidamente convencido porque o hospital ia estar recebendo muito mais recursos do que naquela primeira fase do estudo, e porque conta a lenda que um dos caras ali de Washington puxou ele de lado e falou assim: vamos fazer esse estudo, porque na verdade vai comprovar o contrário, que na verdade que brancos e negros não tem diferença. Eles querem provar que tem uma diferença, mas se a gente fizer esse estudo, a gente sabe que não vai ter diferença, certo? A gente sabe pela anatomia, a gente sabe pelo que a gente observa com as patologias que não vai ter diferença. Então tá, daí ele foi convencido. Os enfermeiros também foram convencidos, todo mundo foi convencido e o estudo foi em frente. Só que dessa vez, sem nenhum tratamento paliativo. Nada. Não tem mercúrio, não tem arsênico, que o pessoal já em 1890, 1890, 1900 já estava usando. Não, não vai ter. Não vai ter mercúrio, não vai ter pomadinha, vai ser tudo placebo, né? Vai ser tudo nada. Os pacientes vão estar recebendo e eles não vão estar sabendo. Mas parece também, é difícil. Um escritor que eu li, ele duvida um pouco dessa história, mas quando os caras foram chamados para depor na CPI lá do Congresso americano, que também não deu em nada, né? Que não deu em nada, nos anos 70, quando o negócio vai estourar, eles contam uma história que é a seguinte, que o estudo foi planejado para ser só um ano. Aí depois a enfermeira vai dizer lá no depoimento dela que assim, eu achei que era só um ano, mas aí depois passou 2 anos, aí passou, aí eu perguntava para eles quanto tempo ia durar, mas assim, eu não sei quem sabia a verdade e quem não sabia, mas a verdade era que o estudo ia terminar, o ponto final que a gente chama, né, do estudo clínico aí, que o estudo só iria terminar com a autópsia dos participantes. Ou seja, quando os caras morressem de sífilis, eles iam pegar o corpo, iam fazer a autópsia, iam ver as diferenças dos órgãos, e esse era o determinado ponto final do estudo. Se a enfermeira sabia disso ou não, se ela estava embromando os pacientes ou não, eu não sei, né? Há controvérsias. O filme vai dizer que ela achava que era só 6 meses, que ela questionava, que ela sempre indagava, mas quando vai começar o tratamento, doutor, eles vão ter prioridade, sim. Então eu não sei dizer exatamente, né, quem sabia o quê, mas que o estudo foi desenhado a maneira de terminar com a autópsia, isso é claro. Isso tem registro. Claro, né, gente? É um estudo longo e numa comunidade, mas as notícias vão se espalhando. Então, de repente, chega alguém mais instruído ali na comunidade que conta. Como assim sífilis não tem tratamento, né? Por que vocês não estão melhorando? E aí isso chega aos ouvidos das pessoas, dos enfermeiros, dos participantes do estudo, né? E eles querem entender porque se eles estão recebendo aquele tratamento ou não. E aí começa a gerar aqueles incômodos, né? Aqueles inconvenientes. Então, a gente está trabalhando tão bem até as pessoas começarem a receber informação e se tornarem esclarecidos. Para dar um cala-boca, para baixar a bola um pouco, né? Para baixar um pouco essa fumaça, eles resolveram dar tratamento, mas dar um tratamento não efetivo. Então, eles davam as injeções, né? As injeções, faziam lá passavam as pomadas, davam aspirina, mas eles não davam na frequência para a pessoa se curar. Então eles davam esporadicamente, tá? Então eles fingiam que estavam tratando. O que fez com que esse estudo não valesse para absolutamente nada, mesmo quando ele chegar ao fim, o que fez esse estudo ficar pior ainda, porque essas vidas foram em vão, porque o estudo é uma porcaria. O estudo é uma ciência ruim. O estudo é bad science, baby. Porque alguns pacientes receberam tratamento. Que bom, né? Mas o tratamento nem era dado de uma forma efetiva, então não servia para nada. E eles sabiam que daquele jeito não ia servir para nada. E aí, no contexto histórico, os anos vão passando, esse estudo vai continuando. Aí, em 1939, estoura a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos não é com eles,
até que em 1941 tem o bombardeio de Pearl Harbor. Então, os Estados Unidos oficialmente entra na guerra. Uma consequência que vai ser observado no destino das pessoas nesse estudo é que o Departamento de Alistamento dos Estados Unidos recebe uma lista do Departamento de Saúde Pública, que estava chefiando, cujos chefes ali estavam totalmente envolvidos nesse estudo. Eles recebem uma lista com o nome dos participantes desse estudo, dizendo: eles não podem se alistar, tá? Por quê? Porque durante o alistamento eles faziam o teste de sífilis e, se a pessoa tivesse sífilis, ela recebia o tratamento. Então, foi negada essa oportunidade para eles. E aí o tempo passa. E aí, né, a penicilina, que já tinha sido descoberta alguns anos antes, a sua utilização, né, a produção vai direto ali para os campos de batalha, e ela é muito utilizada na guerra, onde ela salva muitas vidas. Mas depois que termina a Segunda Guerra Mundial, penicilina era a coisa mais comum no mundo. Em todos os hospitais, todos os lugares do mundo, era de fácil acesso, não era cara. E, de novo, né, a notícia começa a se espalhar na comunidade. Olha, tem a tal da penicilina, que se você toma uma injeção, ao contrário do tratamento que antes tinha, mas era longo, demorado, caro, e tinha uma eficácia razoavelmente boa, mas não era totalmente eficaz, agora você tem uma bala mágica, né? Agora você tem a penicilina. Você toma a injeção, depois de 2 semanas, seu sangue ruim nunca mais vai ser ruim. Ele fica bom. Vai lá tomar. De novo, o Departamento de Saúde Público americano manda lista para todos os hospitais, com os nomes dos participantes, dizendo: se essa pessoa comparecer aqui querendo receber, dizendo que tem sífilis, querendo uma dose de penicilina, negue. Você não pode dar, sob risco de estar indo contra o governo americano, blá 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 blá. Bom, as coisas começam a ficar muito ruins. As pessoas começam a perceber. Então as coisas começam a ficar muito ruins. E assim, é impressionante que isso vai vazando, né? Então o pessoal da comunidade vizinha vai falando para eles: mas por que vocês não tomam penicilina? Pode tomar. Vem cá comigo que eu vou te levar na cidade vizinha e você vai tomar. Mas chegava lá no hospital da cidade vizinha e era negado para ele. Então, assim, é muito ruim, porque já tinha tratamento e era negado. Tinha uma rede ali de poder que estava negando tratamento para esses pacientes. Nos bastidores, artigos sendo publicados, o pessoal divulgando os resultados no Congresso e ninguém achando estranho. O pessoal do ativismo do movimento negro nos Estados Unidos também teve acesso, só que ninguém escutava eles, né? Então saiu um artigo aqui, uma reportagem ali, e ninguém via porque ninguém se interessava. E nos bastidores que eu percebi, e eu vi também um livro que me levou a perceber e fazer o Google dos nomes, é claro, observar que ali tinha uma troca de cadeiras ali, onde as pessoas que estavam envolvidas com esse estudo, elas estavam tomando posições assim, como diretor do Instituto Nacional do Câncer. Então, elas estavam ali, sabe, pegando cargos de chefia. Então, estava criando uma grande bolha. A sensação que dá é que era um clubinho eugenista e que nunca alguém de fora teve a oportunidade de participar dessas reuniões diabólicas e ver com novos olhos e dizer: vocês estão malucos? Inclusive, participar do estudo de Tansky parecia uma boa opção se você fosse uma pessoa do mal e bem ambiciosa, porque você iria pegar uma promoção, você iria virar o diretor de algum instituto lá do governo americano. Entenderam por que esse estudo continua por tanto tempo? Tem a ver com poder. Eu sinto lhe dizer, mas tem esse escritor que escreveu o livro aqui sobre Tansky, e ele é um professor, né? Depois ele se tornou um professor, e ele fez entrevistas com todos os participantes, as entrevistas são ótimas. Todos os chefes, todos os caras, os participantes, os vilões desse estudo, quando ele entrevista Nancy Rivers,
ele desacredita muito que ela era uma pessoa boa, que deixou o amor da vida dela para cuidar dos pacientes, que ela já tinha ajudado a colocar no estudo, isso seria uma forma de livrar ela da consciência pesada. Na verdade, ele achou que ela tinha uma personalidade que ele descreve como muito peculiar e que aquela história dela ficar com a família, né, quando a pessoa estava morrendo, era verdade. Ela ia na casa da família, dava uma assistência, né, e trazia para o hospital, onde essa pessoa teria cuidado, para que eles morressem no hospital e logo depois que eles morressem, eles fossem rapidamente para a necrópsia, para terminar o estudo. Olha, estima-se que mais ou menos 5 óbitos sofreram essa autópsia. É muito difícil imaginar que isso aconteceu nos anos 60 e até 70. Isso foi parado graças ao esforço de uma pessoa. O nome do nosso herói é Peter Buxton, que era um aspirante a jornalista. Então ele fica sabendo do caso de Tansky e começa a ir atrás. E ele começa a ficar revoltado. Ele escreve pequenos artigos, como eu disse, já tinha saído algumas coisas na mídia, mas ninguém se importava, né? Parecia que ninguém estava se importando. Mas o cara era tinhoso. Ele marcou uma reunião lá com os chefes do CDC, né? Que é o órgão relacionado à saúde lá dos Estados Unidos, com alguns chefões do CDC, e os caras disseram para ele: olha, para de criar problema, Peter. Você não está entendendo nada. Isso aqui é uma ciência de qualidade e você não está pescando essa ciência de qualidade. Você está atrapalhando. E é melhor você parar com essas histórias aí. Mas graças aos céus, Peter era Peter e Peter era bom. E ele respondia sempre: eu posso não saber de ciência, mas eu sei reconhecer um problema moral quando eu vejo um. E eu vejo um dos grandes aqui. O nosso herói, Peter, tentou de várias maneiras, mas ele não conseguiu dar grande visibilidade para o caso. E esse caso também, eu acho que toda a injustiça que envolvia, todo o horror que envolvia, né? Esse caso estimulou ele a se tornar um advogado, se tornou um estudante de direito na faculdade. E aí, nesse período da faculdade, ele marca um encontro romântico com uma jornalista que se chama Jean Heller. A Jean Heller, ela era uma jornalista do Washington Post. E aí, nesse encontro, o Peter relata todo o absurdo da história de Tanguisky. E ela fica chocada de saber, né, dos detalhes. E aí ela também ela continua a investigação. Ela vai atrás dos caras, da CDC e das agências de saúde do governo, para ela, dizem que ela também não está entendendo nada, mas ela vai lá e começa a fuçar, pegar, recolher informações, vai até Tanguisky, fala com a comunidade, escreve uma super reportagem que é publicada no dia 25 de julho de 1972 no Washington Post. No dia seguinte, para vocês terem ideia da repercussão da reportagem dela, esse mesmo artigo vira a capa do New York Times. Aí, pum! O caso estoura, todo mundo fica chocado com tudo que estava envolvido naquele estudo absurdo, com a lista de Schindler ao contrário, que as pessoas foram negadas tratamento quando já tinha tratamento, elas não tinham nenhuma esperança de tratamento, várias pessoas morreram, o estudo em si era uma porcaria, né? Tanto no sentido ético quanto na parte científica, ele não ia servir para nada, afinal de contas, ele não tinha sido desenhado por cientistas de valor. Aí, um advogado chamado Fred Gray entra em ação, mais um herói aqui da nossa história. Fred Gray, ele viveu grande parte da sua vida em Montgomery, pertinho lá do pessoal de Tanguisky. Talvez o nome dessa cidade, Montgomery, familiar para você. É porque lá era realmente um lugar quente em termos do movimento civil americano. Ele foi um dos advogados no caso da Rosa Parks, aquela adolescente negra que se recusa a ceder seu lugar para uma pessoa branca. Ele também estava super engajado com o grupo do Martin Luther King. E ele era muito bom, e ele era muito preparado e muito idealista. Frequentou, levou o caso desde pequenos tribunais até chegar aos grandes tribunais, ao que equivale aqui no Brasil ao Supremo Tribunal Federal. Tanto é que isso gerou uma CPI no Senado. Também não deu em nada. Criar, né, e aprovar 14 leis que passaram a regulamentar
o uso de humanos em estudos clínicos. Ele conseguiu fazer com que os 72 sobreviventes do estudo, em 1972, 73, recebessem 10 milhões de dólares no total, graças à sua ação junto à justiça americana. E, para encerrar a história, finalmente o Bill Clinton, na década de 90, ele fez um discurso muito bonito, que vocês podem ver aqui, tem um link. Ele pede desculpas, né? Ele disse que esse estudo foi horrível e ele pede desculpas ao povo do Alabama, né? A comunidade de Tuskegee, ao povo e à humanidade. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham achado essa história horrorosa, mas tenham achado esse vídeo interessante. Tenham achado curioso saber de como que essas coisas, como que um estudo assim tão horrível pode se desenrolar por tanto tempo. Próximo sábado eu volto com um novo episódio de Arrepiar os Cabelos. Então, cuidem-se, tomem decisões bem pensadas, principalmente se essas decisões envolverem você e outras pessoas.